escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, gente! Estamos mais uma vez aqui antes da escola dominical para fazermos uma meditação bíblica, hermenêutica, uma interpretação da carta de Paulo aos Efésios. Lembra que a semana passada eu falei que a igreja é uma arena onde Deus nos coloca para exercitarmos o perdão? Paulo continua falando, o grande contexto da carta aos Efésios é a igreja, como a igreja vive, a sua origem, sua destinação histórica, o seu papel na sociedade, e onde que ela surgiu. Então Paulo começa a falar sobre o papel da igreja na cidade. Daí ele usa a palavra cidadão, rogo-vos como prisioneiro do Senhor que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Isso aí é cidadania, tá bom? Então ontem, domingo passado eu falei sobre ser compassivo, ser benigno e sobre exercitar o perdão na igreja. Paulo continua falando no capítulo 5, veja bem, ele continua a mesma coisa, como um cidadão do céu se comporta como cidadão da terra. Note, continuando a mesma ideia do perdão, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus como filhos amados. Olha, de uma maneira mais genérica, todo ser humano é filho de Deus. Isto é, todo ser humano traz em si a imagem e semelhança de Deus, embora uma imagem apagada, anuviada, escondida atrás da queda, mas ele traz traços e pedaços, cacos da imagem de Deus no seu coração. Agora Paulo fala aqui de filhos amados. Ele está falando aqui então de crentes em Cristo. Ele está dizendo, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Sabe por quê? Porque nós temos a mesma genética de Deus. Quem foi o homem que mais trouxe ao mundo a imagem de Deus, a genética de Deus? Cristo. Então, em outro sentido, Paulo está falando que nós temos que imitar, porque somos filhos, temos que imitar o Filho de Deus, o original, aquele que tem a natureza gênica de Deus. Paulo diz também, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo. E Cristo imitava quem? O Pai dele. Então Paulo está dizendo, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Como é que Deus faria se ele se tornasse um ser humano? Cristo se tornou. Como é que ele falaria na sociedade? Que roupa que ele vestiria? Como é que ele ia na festa, num casamento? Como é que ele ia na casa de uma pessoa rica? Como é que ele trataria com os pobres, as prostitutas, os párias? Como é que ele ia à igreja? Como é que ele orava? Como é que Deus faria? Foi o que Cristo fez. Filipe queria enxergar, ter um locus, o locus onde Deus se encontra. Não tem jeito. Jesus disse, Filipe, você não sabe que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Se você não crê naquilo que eu estou falando, crê então naquilo que eu faço. Porque nota que eu faço exatamente aquilo que o Pai fazia lá no Antigo Testamento. Eu e o Pai somos um. O que o Paulo está falando aqui é, eu, o Cícero e Jesus são um. Isto é, não é um de personalidade. Somos personalidades diferentes e pessoas diferentes, mas somos um no comportamento, na genética divina, somos da mesma confraria, da mesma irmandade espiritual. Então Paulo está desafiando os cristãos a que se tornem imitadores de Deus como filhos amados. A palavra imitador aí vem da palavra mímica.
Isso mesmo, mímica. Do jeito que o outro faz, o outro também faz mímica. Daí a palavra mimese, daí a palavra meme. Já viu falar em meme agora nas mídias? Olha, fulano se tornou meme nos meios de comunicação. O fulano se tornou um meme, uma brincadeira, uma imitação burlesca. Mas aqui não, o imitador aqui é imitar profunda e realmente. Paulo está querendo que nós imitemos Deus. Como vamos fazer isso na prática? Imitando Cristo. Qual que é o nosso irmão em quem devemos pautar o nosso comportamento? Cristo. Porque Cristo faz exatamente o que Deus faz, o seu Pai. Suponhamos hipoteticamente que o Filho não se encarnasse, ok? O Pai se encarnou. O que o Pai faria? Exatamente o que Jesus fez. Porque eles têm compromisso um com o outro. A palavra de Cristo tem compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem compromisso com a palavra de Cristo. Não dá para separar. Então, quando falamos aqui na terra, a nossa palavra que falamos aqui tem compromisso com a palavra de Cristo. Eu posso colocar a palavra de Cristo no lixo, posso fazer uma mimese ou posso fazer um meme de Cristo. Na verdade, nós não temos que fazer meme, nós temos que ser imitadores de Cristo. Aquilo que eu faço como cidadão da terra pode empanar a glória de Cristo, pode manchar a santidade de Deus, porque o meu comportamento também está ligado ao comportamento de Cristo, porque eu sou um no Senhor. Me chamam de cristão, pequeno Cristo, pessoa que trabalha e que imita ao Senhor e busca frementemente imitá-lo em todas as circunstâncias. Então Paulo começa o capítulo 5, versículo 1 dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Qual é a possibilidade de eu imitar a Deus? O amor dele por mim. Quando ele me ama, quando ele trabalha comigo, quando ele esculpe em mim a imagem do seu filho, e aí, por causa do seu amor em me salvar, o seu amor em me santificar, o seu amor em me disciplinar, o seu amor em me chamar para si, é que me dá a possibilidade de eu imitá-lo. Quem não conhece o amor de Deus não vai imitá-lo. Quem não é eleito, quem não é chamado por Deus não vai imitá-lo. Quem não é igreja de Cristo nunca vai imitá-lo. Nós podemos, porque nós temos a mesma genética divina. Antigamente, hoje não se fala mais isso. Quando um filho fazia alguma coisa errada, o que falavam para a gente? Não joga o nome do seu pai na rua. Que nome? O PAI, pai? Não. A história, o caráter, aquilo que ele cultivou na história, aquilo que ele plantou. O meu comportamento poderia jogar o nome do meu pai na rua. Isso que a igreja tem feito muitas vezes, infelizmente, jogado o nome do Senhor na lama. Mas Paulo está dizendo que nós temos que ter um comportamento, uma cidadania de tal modo que as pessoas vejam Deus em nós. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Domingo que vem eu te vejo. Um grande abraço.